A paz do Senhor Jesus, irmãos. Mensagem de hoje, Evangelho segundo Marcos, capítulo 7 e versículo 20, que diz assim: E ele dizia, o que sai do homem, isso contamina o homem, porque do interior do coração dos homens procedem maus pensamentos, adultérios, fornicações, assassinatos, roubos, cobiça, maldade, engano, lascívia, inveja, blasfêmia, soberba, insensatez. Todas essas coisas, mas procedem de dentro e corrompem o homem. Amém? São três coisas que todo cristão tem como inimigo ou enxerga como inimigo, né? O mundo, a nossa carne e o diabo. O mundo, com seu fascínio, é o nosso inimigo externo. A nossa carne é o nosso inimigo interno. E o diabo, com as suas tentações, né? A carne com as suas paixões, é o nosso inimigo interior. E o diabo, por sua vez, com as tentações, ele é o nosso inimigo infernal. Essas são praticamente os três inimigos que todo cristão, que todo servo de Deus, ele tem a sua batalha diária. Não é aquela batalha que é uma vez no mês ou a cada 15 dias você sabe que tem que se preparar para enfrentar um desses inimigos que aqui foi citado. Mas essa batalha é diária. Você vai ter uma luta diária contra esses inimigos aí. O mundo, a nossa carne, a sua carne, a minha carne e o diabo, tá certo? Os três oferecem coisas momentâneas que são prazerosas. Os três vão apresentar, no primeiro momento, coisas que irão trazer felicidade, que vão trazer uma falsa alegria, mas que no final serão grandes problemas. Aí constrói-se uma relação de, podemos chamar de inimigos, a junção de amigos com inimigos. É aquela pessoa que você não se dá bem, mas que por motivos profissionais ou porque você precisa conviver com aquela pessoa, você acaba achando uma maneira de suportar. Então, cria-se uma relação de inimigos, né? Isso também acontece com esses três inimigos. Pessoas que se tornam amigos do mundo por algum motivo, e em algum momento o mundo vai encontrando brechas, vai encontrando facilidades e a pessoa acaba achando, encontrando e enxergando, tendo uma falsa visão, tendo uma visão turva aí de uma coisa, de uma alegria que ela é passageira, mas no momento a pessoa não consegue enxergar que essa alegria é passageira. O que a palavra vai dizer no versículo 20? O que sai do homem, isso contamina o homem. Esse aí está falando do nosso inimigo interior, as nossas paixões. Você não é atraído, né, ou tentado por algo que não é bom para você, para sua carne. A sua carne, ela só deseja o que é gostoso para ela, o que é atrativo para ela. Então, por isso que a Bíblia diz que devemos fugir da nossa carne, fugir das nossas paixões, principalmente os jovens, tá? Versículo 21. Porque do interior do coração do homem procedem maus pensamentos, adultérios, fornicações, assassinatos, roubo, cobiça, maldade, engano, lascívia, inveja, blasfêmia, soberba, insensatez. Todas essas coisas é propriamente da nossa carne, sai do nosso coração. Aquilo que sai da nossa boca é aquilo que nos contamina. Eu gostaria de fazer você lembrar das vezes que talvez alguém pronunciou uma palavra no momento de trabalho, ou até mesmo em casa, dentro do coletivo, no seu dia a dia. E imediatamente, o primeiro pensamento que veio é você revidar com aquela pessoa. A raiva, a cobiça, sabe aquela promoção que você lutou tanto no trabalho para conseguir e você viu uma outra pessoa, muitas das vezes até despreparada, que não se preparou tanto quanto você, que não tinha
o mesmo objetivo, a mesma visão para a empresa, e mesmo assim ocupou o lugar de destaque que você tanto quis, nesse momento você sentiu inveja, ou até mesmo aquele momento estúpido, onde você pronunciou palavras toscas, onde você foi uma pessoa tosca, momento de insensatez, momento que você não estava no espírito, entrou na carne, discutiu com alguém. Isso sai do seu coração. O seu coração, ele vai mandar a informação para a sua mente e principalmente para a forma que você age, que você fala, que você se relaciona com as pessoas. A boca só fala do que o coração está cheio. Se você está cheio do Espírito Santo, se você está cheio de Deus, você não vai parar de falar da bondade do Senhor, você não vai parar de falar do quanto o Senhor é bom, a sua misericórdia com a sua vida, com a vida das pessoas que convivem com você, que são apresentadas na sua oração. Então, assim, se você está cheio do Espírito Santo, você vai falar de coisas que vêm do Espírito Santo. Se o seu coração está carnal, se a sua vida está baseada em situações carnais, longe de Bíblia, longe de oração, longe de consagração, sua boca só vai falar das coisas do mundo. Então, aí é apresentado o seu inimigo externo, tá certo? Com os fascínios, as tentações, as maravilhas momentâneas que o mundo oferece. Então, todo cristão, ele deve ter uma vida, como já foi dito em várias pregações, em várias ministrações. Todo cristão deve ter uma vida alicerçada na oração. Você não consegue suportar esses fascínios que o mundo oferece se você não tiver uma vida de oração. Daniel, ele orava 3 vezes por dia. Tanto que é citado na Bíblia a quantidade de vezes que ele abria a janela do seu quarto e orava para Deus 3 vezes por dia. Tem cristão que não ora nenhuma vez por dia e quer suportar as tentações que o mundo oferece, ou até mesmo o nosso inimigo, as nossas paixões, que é o nosso inimigo interior, ou o nosso inimigo infernal, que é o próprio diabo, criando circunstâncias, criando situações, e acabamos que quando nós não estamos tendo uma vida assídua em oração, nós não estamos tendo uma constância na leitura, consistência em consagrações, acabamos que caímos, né, na cilada que o diabo ele cria. O versículo 23, todas essas coisas más procedem de dentro e corrompem o homem. Não é o que está fora que vai corromper o que está dentro, é o que está dentro. A sua natureza é mal, a minha natureza é mal. É por isso que a Bíblia vai citar diversas vezes que precisamos, necessitamos desesperadamente da presença do Espírito Santo. Sem a presença do Espírito Santo na minha e na sua vida, o homem mau, o homem que se corrompe diariamente, ele se sobressai ao homem que é mudado, espírito, a parte que vem de Deus, o sopro de vida, aquilo que o Espírito Santo consegue controlar, e a minha carne, a sua carne, ela acaba se conformando ou obedecendo os comandos que o Espírito dá. Ressaltando novamente, a carne só obedece o Espírito que está fortalecido. O Espírito só é fortalecido quando há alimento, palavra, oração e consagração. Já foi citado várias vezes que a igreja, ela é muito boa no seu ataque, mas ela é muito fraca na sua defesa, justamente porque ela esquece desses 3 inimigos. E o principal inimigo desse não é o diabo. Seu principal inimigo é a sua carne. Porque o diabo ele vai estar 24 horas criando situações, criando circunstâncias para tentar fazer você cair. Porém, se a sua carne ela estiver diminuída e o espírito sobressair, a sua carne não vai encontrar legalidade e nem autoridade contra o seu espírito. Então você está sendo o Senhor, você encontra o tempo para alimentar o seu espírito, ou você deixa que o espírito enfraqueça e a carne fale mais alto. Quando a carne fala mais alto, acaba criando, é propício, lógico, que o diabo com as suas tentações, né, com seus fascínios do mundo, a situação é criada e você acaba caindo.
Então, como eu citei no começo do vídeo, no começo dessa pequena palavra da pregação, a relação é criada, né? Os laços são criados como inimigos. Ora é amigo, ora é inimigo. É uma relação de amor e ódio o tempo todo. Sabe aquele famoso crente Raimundo que você ouviu várias vezes em algumas pregações até? É exatamente isso, o crente Raimundo. Um pé na igreja e outro no mundo. Ele tem um linguajar que ele usa no trabalho com os amigos, mas na igreja ele tem outro tipo de linguajar. Ele tem roupas que ele utiliza no seu dia a dia e roupas que ele só usa quando vai ao culto. Ele tem um tipo de pensamento quando está com os amigos, mas quando está na igreja, ele apresenta uma outra forma, um estereotipo diferente. Então é exatamente isso que a mensagem está trazendo luz ao nosso pensamento, ao nosso coração, ao nosso entendimento. Que o Espírito Santo ele te dê discernimento através dessa palavra e que ele te oriente a que você possa sempre alimentar o teu espírito para que você venha suportar esses 3 inimigos, tá? Mais uma vez enfatizando aqui que o seu pior inimigo é a sua carne, tá bom? O segundo maior inimigo vai ser aí o diabo e eu coloco até o mundo como terceiro. Provo dentro da palavra, Daniel sempre alimentou o seu espírito, sempre teve uma vida assídua em oração e ele não fez diferente. Quando ele caiu dentro do sistema, o mundo, querido, não é o planeta, é a ideologia, é a filosofia errônea que contamina todos e em qualquer lugar. Isso que é o mundo. Então, quando Daniel é colocado dentro de Babilônia, que ali era o mundo, Daniel ele não se corrompe. Ele não se corrompe, ele decide no seu coração, Daniel 1, dá até dos alimentos que ele vai comer, dá até dos alimentos que vai ser oferecidos, porque ele não sabe quem que vai preparar aquele alimento. E ele estava dentro de um sistema pagão, e os alimentos todos eram oferecidos a um tipo de Deus. Então ele só servia ao único Senhor. Esse é o mesmo Deus que estamos a servir. Só tem um único Deus, o único Senhor que tem todo o poder. Daniel venceu o mundo, José venceu o mundo. Olha, dentro da palavra você vai encontrar diversos homens e mulheres de Deus que estiveram dentro do sistema mudando e venceram o sistema mudando. Oração, palavra e jejum. Amém? Que essa palavra fique guardada no teu coração, graça e paz.